Novamente, é uma alegria tê-lo comigo aqui nesta manhã. Hoje nós estamos tratando de um milagre que é pouco falado ou pouco comentado nos púlpitos de nossa igreja, ou talvez em uma reunião espiritual, mas este relato, com certeza, ele traz para nós a evidência de um Deus que quer deixar tudo muito claro com relação à sua reputação, porque Jesus é Deus e com Ele não há nada que esteja encoberto. Neste relato que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 17, os versos 24, fala que Jesus paga imposto. E diz assim o relato: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro, que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Jesus e seus discípulos acabavam de voltar de uma jornada por Galiléia. É provável que nessa ocasião, como em outras anteriores, Jesus estivesse alojado na casa de Pedro. Recordemos que havia vários tipos de impostos e, por sinal, não eram os publicanos, os cobradores de impostos que arrecadavam os direitos aduaneiros e os impostos em nome das autoridades civis, e sim pessoas designadas em cada distrito para recolher o imposto do templo, que era de meio ciclo por cada judio varão livre maior de 20 anos. Segundo a Mishnah, se devia comunicar publicamente o pagamento desse imposto no primeiro dia do mês de Adar, data que correspondia com fevereiro ou março do nosso calendário. Diz aqui o relato que dirigiram-se a Pedro, talvez porque Jesus estivesse alojado em sua casa. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Esse foi o questionamento dos cobradores para Pedro. Não se sabe se havia um registro de quem havia pago o imposto ou se os que vieram a Pedro já sabiam que Jesus já havia pago o mesmo. É evidente que a ideia de desafiar a Jesus com referência a esse assunto havia ocorrido há pouco tempo. Era parte de um plano bem elaborado. Ao utilizar-se do pronome possessivo vosso, os coletores de impostos estavam implicando com todos os discípulos, não somente com Pedro. A pronta resposta de Pedro sugere que Jesus estava acostumado a pagar impostos e que Pedro sabia desse costume. Pedro compreendeu que esse pedido inoportuno insinuava que Jesus não era leal ao templo, o que, sem dúvida, indicaria o não pagamento. Os escribas e fariseus procuravam pegar Jesus com um dilema do qual não podiam escapar. Os levitas, sacerdotes e profetas estavam isentos desse imposto. O negar-se a pagar o imposto indicaria deslealdade ao templo. Porém, ao pagar, indicaria Jesus que ele não era um profeta isento de pagar o meio ciclo anual. Em casa, Jesus relatou a Pedro o ocorrido antes que ele mencionara. Jesus se antecipa quando se trata em extinguir suspeitas ou dúvidas. O fato de Jesus questionar a Pedro de quem os reis cobram os impostos e tributos, se dos filhos e dos estranhos, denota mais uma evidência de que, sendo Jesus o Filho de Deus Altíssimo, dono do mundo, não deveria realmente pagar imposto.
Porém, Jesus pagou para colocar um ponto final no assunto e não por obrigação. Jesus queria paz com aqueles que diziam ser seus inimigos. Seu proceder é uma lição para todo cristão. Deveríamos viver em paz com todos os homens. O verso 27 aqui, Jesus deixa evidente que ele jamais serviu de tropeço para os outros. Vai ao mar, foi a ordem de Jesus, e no primeiro peixe encontrará um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. O estáter era uma moeda de prata com o valor de 4 dracmas e aproximadamente de um ciclo. Não pôde haver dúvida de que foi um milagre que Pedro pudesse pescar um peixe que tinha em sua boca a quantia necessária para pagar o imposto. Esse milagre, sem dúvida, impressionou a Pedro, que sabia quão difícil era que um peixe trouxesse em sua boca uma quantidade exata de valor para aquele momento. Tinha o propósito de ensinar-lhe uma lição e de cessar os cobradores de impostos, os quais procuravam colocar a Cristo na mesma categoria comum do povo, e dessa maneira impediam o seu direito de ensinar. Se o Filho do Homem se preocupou com sua postura e senso de obrigação para com os homens, o que você pensa a esse respeito? Muitos há que pensam que vão estar prontos quando ele voltar, vivendo uma vida despreocupada com seus compromissos. Se queremos viver essa nova vida com Deus, precisamos nos desprender de toda a aparência do mal que esse mundo nos traz. Peço a Deus que abençoe o seu dia e lhe dê a calma e a paz que só Jesus possa dar. Oremos. Grandioso Deus, abençoa-nos, guarda-nos e, por favor, Senhor, realiza um milagre em nossa vida também, de deixarmos transparente para o mundo que o Senhor é o nosso Deus e de que nós não devemos estar presos às coisas deste mundo que deixam incógnitas e incertezas com relação à nossa salvação. Nos dê a tua paz, a dignidade de erguer a cabeça e viver uma vida de um bom testemunho como um bom cristão. Nós agradecemos ser conosco neste dia em teu nome. Amém.